Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estou nessa live surpresa. Tô aqui convidando as pessoas, então vai aí, coloca a setinha aí também para convidar as pessoas. Pra gente ter um bate-papo. Então vamos ter uma conversa, vamos ter um bate-papo. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Sabe numa casa que tem um monte de tripé? Pronto, é a minha casa, tá? Aqui, a minha casa tem 100 milhões de tripés por conta das gravações do Cleiton. E eu só tenho um tripé. E eu acho que ele carregou até esse meu tripé. Então eu tô aqui com improvisado, por isso que tá baixo. Porque é assim, né? Se você quer ter um marido que grava aí direto, ele carrega todos os tripés da casa quando sai de casa. E eu estou aqui improvisada nesse tripé para conversar um pouco com vocês. Nem estou arrumada, então, né? Mas eu quero aqui trazer um assunto que eu estava conversando com uma amiga e que eu senti muito, muito forte em meu coração de gravar essa live para vocês e deixar salvo aqui no IGTV, tá? Então, se vocês puderem encaminhar o aviãozinho, né, para as pessoas, para elas verem, mesmo que depois, eu acho que vai ser de grande valia, né? E é uma conversa rápida, tá? Não vai ser 1 hora, não, eu acho. Não sei que vocês tenham perguntas. E eu tava conversando com essa amiga sobre sentimentos, né? Que muitas vezes a gente quer se revestir de uma fortaleza e para passar para os nossos filhos essa fortaleza. Muitas vezes a gente quer ser dura na queda, né? A gente quer ser firmes, a gente quer estar ali sempre, né? Sendo forte. Quem aí, olha aí, Bianca, sonhou comigo, por conta aí que sonhou comigo. Quem aí já passou por alguma situação em que você teve que ser forte? Ou melhor, não só uma, mas várias situações. Que você sempre teve que dizer, eu tenho que ser a rocha da minha casa, eu tenho que ser a fortaleza da minha casa, eu tenho que estar forte ao tempo todo, eu não posso demonstrar fraqueza, não posso demonstrar os meus sentimentos de angústias para os meus filhos, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai. Eu tenho que ser forte, 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 forte. Quem aí já escutou isso? Quem aí se sente nessa necessidade de estar forte ao tempo todo, de ser forte ao tempo todo, independente da dificuldade que encontre no meio do caminho? Quem aí nunca pôde compartilhar com seus filhos e marido as suas fraquezas? Muitas de nós, né? Às vezes, a gente assume responsabilidades que não é nossa. Às vezes, a gente assume papéis que não é nosso. E isso, no decorrer da nossa vida, no decorrer do tempo, vai nos pesando, né? Vai enchendo a nossa cabeça, os nossos ombros de peso e bagagem, até que chega uma hora que tu não aguenta mais. Que tu tá cansada, que tu tá com estafa mental, com estafa física e que você não consegue mal respirar. Quem já passou por isso? Sonhei que estava tomando café contigo. Olha, quem sabe já é uma profecia, né? Eu passo por isso o tempo todo, Sam, e sofro com isso. Deixa eu contar pra vocês que não necessariamente a gente precisa ser forte o tempo todo. Não necessariamente você precisa se revestir, se vestir, né? Daquela armadura de fortaleza. Eu sou adepta à transparência.
né? Transparência mesmo. Se eu tô triste, todo mundo sabe. Se eu tô alegre, todo mundo sabe. Se eu tô com raiva, todo mundo sabe, né? Por mais que eu tente disfarçar, isso já vem do meu olhar, da minha expressão facial. A Vanderlei colocou: existe um determinado momento em que temos que parar e dizer: eu não sou forte o tempo todo. O fardo é pesado. Isso. Exatamente isso. Você não precisa ser forte o tempo todo. Quem te disse que tu precisa ser forte o tempo todo? Quem te disse que tu tem que mostrar para os teus filhos uma fortaleza gigantesca? Quem foi que falou isso para você? Em um determinado momento, e eu tô bem emotiva hoje, né? Porque eu estava conversando isso com uma amiga e eu acabei me lembrando e me emocionando. Em um determinado momento dessa pandemia, eu sempre fui aquela pessoa de ser forte o tempo todo, tá? Eu sempre quis resolver tudo ao meu redor, eu sempre quis dar conselhos para as minhas amigas, eu sempre quis levar tudo, né? Ser a salvadora da família, vamos dizer isso. Não conscientemente, tá? Mas inconscientemente. Eu acreditava que eu tinha que estar forte a todos os momentos, porque eu tinha que equilibrar os meus pais, eu tinha que equilibrar a minha irmã, eu tinha que equilibrar a minha avó, eu tinha que equilibrar o meu marido, eu tinha que equilibrar as minhas filhas. E em um determinado momento dessa pandemia, eu tinha que equilibrar a minha equipe, o meu time. E em um determinado momento eu parei, olhei para o meu computador diante da pandemia e eu desabei em choro. E eu estava dentro do quarto. E eu comecei a rezar, né? Eu comecei a pedir, fazer as minhas orações a Deus. Para Deus. E eu comecei a me entregar no colo do Senhor. De verdade. E dizer assim: Senhor, eu não preciso e não quero ser extremamente forte. O Cleiton já tinha conversado comigo e disse assim: amor, deixa eu cuidar de ti. Porque, gente, eu sou aquela pessoa que gosta de cuidar de todo mundo, mas às vezes, se todo mundo estiver feliz, tá tudo muito bem, mas eu levo o fardo das pessoas pra cima de mim. E eu acho que eu tenho que resolver aquilo pelaquela pessoa. E o Cleiton olhou pra mim e disse assim: amor, deixa eu cuidar de você. Várias vezes, né, durante essa trajetória dele, e eu sempre dizia assim: amor, deixa, mas eu sou forte, né? Eu sou firme na rocha. Eu tenho essa necessidade de estar ali no campo de batalha sendo a Mulher Maravilha. Quem aí já se viu como a Mulher Maravilha? Gente, eu já me vesti como a Mulher Maravilha até quando eu descobri que a Mulher Maravilha, ela não é casada. A Mulher Maravilha, ela salva o mundo. Mas dentro dela existe algo que ela precisa também ser cuidada. A Mulher Maravilha, ela não tem filhos. Então, talvez pra mim, Sâmia, ser a Mulher Maravilha pode me afastar ainda mais da criação que eu quero dar para os meus filhos. Pode me afastar ainda mais do meu relacionamento conjugal. Porque o homem que é homem, ele também quer cuidar da sua esposa e não só ser cuidado. Ele quer sonhar junto com a esposa, ele quer fazer junto com a esposa. E nesse determinado momento que eu tô falando pra vocês, né, que foi diante da pandemia, eu olhei pro meu computador e comecei a fazer orações a Deus, e chorei muito, me entregando, realmente me entregando nas mãos de Deus. E pedindo a Ele, pra Ele me direcionar a todos os momentos que eu iria parar de ser desobediente. Porque até então eu estava sendo desobediente. E eu iria parar de ser desobediente. E a Letícia entrou no quarto, que é a minha filha mais velha, de 11 anos. E ela me abraçou. E ela se emocionou junto comigo. E ela disse assim: mamãe, por que a senhora tá chorando? E ela disse assim: mamãe, a senhora me ensinou que a gente precisa ter sonhos, que nós precisamos ser livres, que nós precisamos ser gratos a Deus. Não te aflige, mamãe, porque Deus tem o melhor para a senhora e vai dar tudo certo. E ela me deu um abraço e ela disse assim: vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo. E quando ela me abraçou e ela disse isso, e eu não gostava de demonstrar fraqueza para as minhas filhas. Eu não gostava, e naquele momento que eu estava em oração, que ela entrou e que ela me abraçou, eu disse assim, nossa, eu preciso também demonstrar isso, né? E eu já tinha estudado, eu já tinha lido sobre filhos, né? Eu já tinha visto sobre educação, mas eu sempre muito resistente, sempre muito ali firme, porque eu precisava ser a fortaleza de todo mundo. E eu comecei a perceber que os maiores ensinamentos que a gente dá aos nossos filhos são os ensinamentos da nossa vivência, da nossa transparência, de ser quem a gente é. Hoje, eu vejo pessoas que estão tentando se suicidar, jovens em depressão, adolescentes doentes psicologicamente, porque para eles se sentir fracos, se sentir tristes é sinal de fraqueza. Se sentir deprimido é sinal de fraqueza. É porque eles não estão sendo fortes e eles começam a carregar ainda mais culpa. Ainda mais culpa. Qual é a sociedade, gente, que a gente está implantando para os nossos filhos? E eu comecei a refletir isso durante todo esse tempo, né? Foi bem, esse caso com a Letícia foi bem no começo da pandemia. E eu comecei realmente a pensar, a refletir. A minha filha, ela não precisa de uma mãe extremamente forte. Ela precisa de uma mãe intensa, que sabe equilibrar as emoções. E aí nós fomos assistir o filme Divertidamente. E o filme Divertidamente, ele fala sobre a tristeza, sobre a alegria, sobre o nojo, sobre a raiva e sobre o medo. São 5 emoções principais para o ser humano. São 5 emoções que elas precisam conviver dentro da gente, que nós precisamos ter. Mas a gente precisa aprender a equilibrar essas emoções. Porque ter medo demais não é saudável. Ter nojo demais não é saudável. Ter raiva demais não é saudável. Ter alegria demais é saudável. Mas não só a alegria vem depois de momentos também tristes. Ter tristeza demais não é saudável. Mas não quer dizer que em algum momento eu me sinta triste. Eu não possa passar essa tristeza. O abraço da Letícia foi tão confortante. As palavras que saíram da boca dela foi tão confortante para mim que eu me renovei ali mesma. E que talvez se eu não tivesse me debruçado mesmo e ter conversado com ela, foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida com ela. E olha que eu converso muito com minhas filhas. Mas ali eu me entreguei e ela viu todos os sentimentos dentro de mim. E ali eu tenho certeza que virou a chave na cabeça dela. Porque muitas vezes, enquanto eu estava querendo ser a forte, enquanto eu estava querendo ser a Sâmia, sempre solucionadora de todos os problemas, ela se sente na obrigação de ser assim, porque os nossos filhos, é igual aquele ditado, macaco vê, macaco faz. E aí também lá na frente ela pode absorver muito peso. E não saber lidar quando vier a frustração. Porque todos nós vamos passar por momentos de frustração. Eu não posso querer super proteger as minhas filhas. Eu preciso entender que elas precisam compreender as suas emoções. E dentro dela vai ter a raiva, dentro dela vai ter o nojo, dentro dela vai ter a tristeza, e dentro dela vai ter a alegria, e dentro dela vai ter o medo. Mas ela precisa aprender a lidar com essas emoções. E a Sâmia, sendo forte o suficiente para tudo, eu não vou conseguir ensinar ela a lidar com essas emoções. Ela vai reprimir as outras emoções. E vai querer ser forte do mesmo jeito. Quando eu parei para pensar nisso, poxa, nós como os pais temos pessoas de exemplo, pessoas, né, figura pública, nós precisamos levar esse conhecimento para as pessoas. Nem todo pai, nem toda mãe precisa ser forte 100% o tempo todo.
Seja transparente, seja íntegro, seja sincero com os teus sentimentos diante da tua filha, sim, dos teus filhos, sim. Porque, como a Bianca colocou, temos que acolher as emoções negativas também. Não pra gente vivenciá-las, mas pra gente entender e equilibrá-las. E os nossos filhos, eles precisam também. Quando eles tiverem o primeiro relacionamento que não deu certo, quando eles levarem o primeiro fora, quando eles tentarem uma prova em que achavam que iria bem e que não foi, eles precisam entender todos esses sentimentos. E não é a fortaleza que vai fazer eles ser plenos. O que vai fazer eles terem a vida plena é saber equilibrar todos os sentimentos que vêm no coração deles. E para eles começarem a equilibrar, eles precisam ver os pais equilibrando esses sentimentos. Eles precisam ver as pessoas equilibrando esses sentimentos. Então, para mim, né, demonstrar que naquele momento eu estava triste, que eu precisava reerguer-me, foi libertador para as minhas filhas. E muito mais aprendizado, porque ela me viu chorando, ela me viu desabafando, ela me viu fazendo as minhas orações, me entregando e me reerguendo no dia seguinte para ação. E é isso que os jovens precisam. Tá triste? Chora. Chora mesmo. Se entrega nas mãos de Deus. E no outro dia, levanta a cabeça e vai tentar solucionar. E vai solucionar, vai ver de forma positiva tudo isso que te aconteceu. E ensina os teus filhos a serem assim. Porque eles vão ter momentos assim também. Não queira ser forte o tempo todo. Nós somos humanos e precisamos de colo também. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Até parece meus pensamentos falando. Eu não deixo ninguém cuidar de mim. E talvez é só isso que a gente queira. Alguém cuidando, alguém pegando. A Lívia colocou assim, eu sou essa pessoa ainda. Pois vamos mudar, amiga. Estamos juntas. Isso é o esteio da família, isso é pesado. Isso tá sendo muito bom te ouvir. Ontem a Letícia me emocionou quando ela entrou na live do Cleito e disse, não desista dos seus sonhos. Senti que ela falou comigo, pois aconteceu coisas que pensei em desistir. Uau! A minha Letícia, ela é muito ungida, ela fala pouco. Ela aparece pouco, mas quando ela fala para tocar os corações. Quem já teve conversas com ela sabe. Quem nunca chorou sua lágrima secreta, exatamente, mas a lágrima ela não precisa ser secreta. As pessoas elas precisam saber também que tu tem dias que não tá bem e que tu tem dias que tu tá radiante. Isso são os sentimentos, né? São os sentimentos que te rodeiam e que você precisa aprender a lidar. Gente, a maioria das pessoas que entram em depressão hoje, elas entram com um sentimento de culpa. Elas se sentem com raiva delas mesmas. Por quê? Porque elas precisavam estar felizes e elas não conseguem acolher a tristeza. E quanto mais elas têm culpa e raiva delas mesmas, mais elas afundam. Então que a gente saiba equilibrar as nossas emoções. Que a gente saiba entender, nossa, eu não tô bem nisso, mas eu posso melhorar. Então descarrega. Chora o que tu tem pra chorar e levanta a cabeça e vai agir. Se supera. Ressignifica. Cada dor que a gente sofre tem um lado bom. Cada dificuldade que a gente passa tem um lado bom. Começa a olhar o lado positivo das coisas. Mas não fica em... A tua família precisa saber que tu é ser humano. E esse é o maior aprendizado que a gente pode ensinar aos nossos filhos. É aprender a ser verdadeiramente um ser humano. E não um ser humano que a sociedade quer que a gente seja. Sempre forte, sempre produtivo, sempre ágil, sempre batendo metas. Ser humano em plenitude é ter uma plenitude, convicção com Deus. E ter uma plenitude de vida. Equilibrando todas as emoções que chegam até você. Temos todos os momentos de tristeza, não podemos permanecer nela por muito tempo. Isso
Nós não podemos viver a tristeza, mas nós podemos sentir e ressignificar essa tristeza. Né? Eu nunca vi nada mais libertador do que um choro depois de algo que te aconteceu. Você chora, depois enxuga as tuas lágrimas e diz: agora, o que é que eu posso fazer para melhorar? E aí você entra em ação. Com amorosidade, exatamente, Bianca. Já chorei na frente do meu filho de 14 anos. Ele me abraçou fortemente e disse: mamãe, você vai ficar bem. Sim, os nossos filhos são usados por Deus, gente. Deus fala através da boca das crianças. Então ensina essas crianças a viver, né? A viver com as emoções equilibradas, né? A saber que você cai, mas você levanta e que você não fica lá no buraco, ou que nem você fica forte o tempo todo. Já imagina aí a mente, talvez seja você o que eu vou falar agora. Imagina aí aquela criança que sempre viu a mãe muito forte, ao tempo todo. E aí ela começa a ter as frustrações no trabalho, frustrações nos relacionamentos, frustrações no vestibular, frustrações... E ela vai começando a ficar triste, e ela diz: não posso ficar triste, eu tenho que ser forte, porque minha mãe sempre foi forte, e eu tenho que ser forte, e depois quando ela cai e desaba de vez. E é por isso que muitos jovens se suicidam, porque eles não conseguem ser fortes o tempo todo. É por isso que hoje tem adolescentes em depressão, porque eles não aprenderam a lidar com frustração. O que é que você está passando para os teus filhos? Qual é a fortaleza, a verdadeira fortaleza que tu quer deixar para os teus filhos? Eu quero deixar o equilíbrio emocional. De equilibrar as emoções e partir para o sucesso. A pessoa só tem prosperidade e abundância se ela se equilibrar. Se ela aprender a lidar com todos os sentimentos que habitam dentro dela. Então, eu senti no meu coração fazer isso, tá? Depois de uma conversa com uma grande amiga. De passar aqui pra vocês também escutarem isso, porque você não é a Mulher Maravilha. E nem precisa ser. Você só é a Mulher Maravilha em determinados momentos. E é como se a gente trocasse de chapéus, né? De papéis e chapéus. Eu não quero ser Mulher Maravilha o tempo todo. Eu quero ser a Mulher Maravilha na hora que eu for partir pra ação. Mas em determinados momentos eu preciso ser a Sâmia que vivencia a tristeza, a raiva e todos os sentimentos. Mas que não se vitimiza. Que olha, vive aquele luto por 10 minutos e depois levanta a cabeça e parte pra cima. É isso que talvez as nossas crianças precisam. Que as famílias precisam. Ninguém aqui é super-herói. Pra viver só o lado da fortaleza, o lado bom. Você é ser humano. E o ser humano, ele precisa viver na plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, ele fala. Ele fala de todos os sentimentos na Bíblia. Você não precisa viver com medo, porque senão tu não realiza nada. Mas 10% do medo precisa conviver com você para que você também não faça besteiras. Meu normal é estar na alegria, mas tem dias que bate a tristeza. Todo mundo, né? Principalmente as mulheres que vão pro TPM. E eu não tô triste não, tá, gente? Eu só me emocionei com a questão mesmo que eu tava falando da Letícia e me emocionei bastante. E resolvi falar aqui pra vocês, né? É verdade, por conta de ser assim, estou colhendo algumas coisas que não é legal. Nem todos os momentos a gente consegue ser forte o tempo todo. Como fez bem te ouvir, gratidão. Ai, obrigada, gente, muito obrigada, tá? Autoconhecimento é a chave de tudo, amiga? É sim, Rafa. Obrigada, obrigada, obrigada. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E é exatamente isso, né? A gente precisa aprender a lidar com os sentimentos. A gente precisa aprender a ensinar os nossos filhos a também lidar com os sentimentos. E a
até o nosso marido a lidar com os sentimentos, porque quando eu chego pro meu marido, ele diz assim: amor, hoje eu quero só ser cuidada. Porque pro marido a gente precisa dizer, né? Porque senão ele não adivinha, tá? Ele não adivinha, os homens não adivinham as expectativas das mulheres. Então nós temos que ser claras nos objetivos. Entendeu? Então se joga, seja você, conheça você mesma, conheça o teu coração. Para de ter medo, né? Antigamente, as pessoas que mais tinham sucesso eram aquelas pessoas que viviam atrizes, que faziam os vídeos extremamente perfeitos, que faziam os vídeos sem falar erro de português, né? Sem colocar sentimento. Era algo mecânico e a pessoa conseguia ter sucesso. Hoje, as pessoas elas querem ver pessoas reais e não pessoas atrizes fakes. Elas querem ver você real. A Bianca real, a Rafa real. E é pra isso que a gente veio, porque quando você vê, eu tava assistindo, gente, com o Clayton, olha, eu esqueço o nome de filmes, tá? Mas é um documentário na Netflix falando sobre as redes sociais. E nesse documentário, eles falam que as redes sociais, nós somos controlados pelas redes sociais, né? E as redes sociais, elas fazem com que adolescentes entrem em depressão. Por quê? Porque eles precisam de elogio que não tem em casa. Eles precisam se sentir amados que muitas vezes não tem em casa. E uma curtida, às vezes, eu postei uma foto e ninguém curtiu, e aí a pessoa fica triste. Ou vê o paquerando com outra menina na rede social e aí já fica criando coisas, né? E isso é o quê? Eles ficam assim devido ao quê? Devido à falta de cuidado, devido à falta de conversa dentro de casa, devido à falta de amor pleno dentro da própria casa. Eles vão buscar na rede social e muitas vezes não encontram. Muitas vezes não encontram. Então seja você. Ensine os seus filhos a serem eles. Assim você vai ser exemplo. Não queira ser o exemplo da fortaleza, porque lá na frente vai prejudicar a vida dele ou dela. Seja exemplo de vida, de ser humano que erra, mas conserta, que erra, mas pede perdão. Seja autêntico, né? Ensine eles a viverem na plenitude deles. Porque eles não vão ter a gente para sempre. E vai ter momentos que eles não vão conseguir nem desabafar com a gente. Que eu tava, inclusive, dizendo para essa minha amiga. Dizendo assim, se eu sou uma mulher forte o tempo todo e 100% forte para sempre, a minha filha, quando ela tiver um problema na adolescência, ela vai conseguir vir desabafar comigo? Não. Porque na mentezinha dela, ela vai dizer, se a minha mãe é forte, a minha mãe vai achar que isso é besteira. Se a minha mãe é 100% forte, ela vai dizer que eu tô me vitimizando, tô reclamando e vai achar que isso é besteira. E eu não vou compartilhar com minha mãe, eu vou compartilhar com um amigo. Já pensaram nisso? Eu quero que minhas filhas venham compartilhar comigo. Eu quero que minhas filhas venham conversar comigo quando elas tiverem as frustrações delas. Mas para isso, eu preciso ser humana. Elas precisam também me ver vivenciando essas frustrações. Elas precisam também me ver como humana e não só como fortaleza. Eu não pensava assim. Eu achava que eu estava protegendo elas. Exatamente. Elas precisam vivenciar o mundo. Porque senão, amiga, lá na frente elas não vão saber lidar com as emoções, com as frustrações que elas vão viver. Quem aqui já não... Sua vida é perfeita? Você já viveu frustrações? Todo mundo.
De criança você já vive frustrações, adolescente você vive frustrações, e se tu quer super proteger as tuas filhas, elas não vão estar maduras para as frustrações do mundo, e elas vão querer ser forte que nem você é. E aí pode vir uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Crises de ansiedade estão estourando entre adolescentes. Por quê, gente? Vamos nos avaliar. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Você pode se entregar e dizer assim, eu tô vivenciando isso agora, mas deixa eu chorar meus 10 minutos. Enxuga as lágrimas, respira fundo e vai resolver, ser solucionadora do problema. E ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, a minha mãe conseguiu superar isso. Então, se eu tiver a ajuda dela, eu também vou conseguir superar. Nossa, a minha esposa passou por essa dificuldade. E se eu perguntar a ela como foi que ela passou, ela também vai me ajudar a superar. Às vezes você, ser humana, vai te trazer muito mais benefícios do que tu vestir uma capa de super-heroína. Tive cartazes do choro agora e dor emocional se foi. Gratidão, Senhor, Deus te usou para esta live. Amém, Senhor, amém. Eu pensei que estivesse errado ensinando, mostrando como tá o mundo. Só cuidado, tá? Em mostrar como tá o mundo. Você tem que mostrar com cuidado, com amor e dizendo que o mundo é assim, mas nós podemos mudá-lo para melhor. Nós não precisamos reclamar, nós não precisamos nos vitimizar. Nós apenas precisamos ser autênticos. Se eu sou espontânea, se eu sou alegre, se eu falo alto, eu posso melhorar ainda mais. Mas eu preciso ser a Sâmia que veio desse jeitinho para ser. A Letícia, ela é mais recatada, mas ela não gosta tanto assim de aparecer nas lives como a Sofia, né? Que a Sofia não pode ver ninguém com o celular na mão que ela já quer aparecer, ela encosta para aparecer. A Letícia não. Já é mais na dela, já é mais recatada, mas a Letícia é altamente observadora. E quando ela abre a boca, ela abre para tocar. E a Sofia, ela já é mais menina, mais brincalhona e quer aparecer e é amostrada. Então eu preciso respeitar a individualidade delas, amando como elas precisam ser amadas e não por igual. Mas elas precisam saber quando a mãe dela também sofre alguma frustração. É através do exemplo que os teus filhos vão saber lidar com as frustrações deles. Tá bom? Isso. Não podemos gerar medo deles, tá? Não podemos gerar medo, porque eles precisam saber que nós criamos a nossa realidade através dos nossos sentimentos, mas que em algum momento ele vai sentir um pouco de medo e vai com medo mesmo. Tá tudo bem. Gente, o problema, sabe o que é? É porque a sociedade colocou assim. Você tem que ser firme, você tem que ser a melhor e você precisa mostrar uma postura extremamente, né, rígida, firme e que você não pode errar. Você sempre tem que acertar. E aí, quando você erra, você se culpa, você se pune, você se chicoteia porque você errou. E não, é pelo contrário, quando você erra e conserta, tu é aplaudida muito mais. Quando você tem a humildade de errar e consertar o teu erro, tu é muito mais exemplo. Porque o que adianta tu ser firme nas redes sociais, tu ser aquela pessoa e que por trás tu não vive o que tu é para viver de verdade, sabe? Eu elejo a bandeira de que você precisa ser feliz com que você é feliz. Se você quer ser magra, ótimo. É feliz assim? Perfeito. Agora, se você é gordinha e é feliz assim, admiração pura. Mas que você seja feliz com você. Agora, se você tem um defeito e quer consertar com uma plástica, com algo, e você for feliz, tá ótimo. Não existe padrão. O padrão é a tua felicidade, é a felicidade dos teus filhos, é ensinar os teus filhos a resiliência, que é cair e levantar, é errar e consertar e não errar mais na mesma coisa.
Porque se você errar na mesma coisa aí, né? Aí não dá certo. Mas errar não é o problema. Sentir as tuas emoções não é o problema. Agora, se vitimizar e reclamar é problema. É você que precisa construir o teu mundo, os teus sonhos. Mas nessa construção vai vir desafios, vai vir sentimentos, né, de frustração, vai vir sentimentos tristes e você precisa vivenciá-los para poder se libertar. Não é guardando. Quem aqui já se sentiu assim? Você vai guardando aquele peso da tristeza, aquela responsabilidade nos teus ombros, vai, e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. E aí depois tu tá ali, ó, cansada, você não consegue mais dar um passo porque tu tá cansada. Não é muito melhor tu vivenciar o luto? Passar ali 5 minutos, chora, tu se alivia, e aí tu levanta e segue alegre. Aí tu chora, se alivia, levanta e segue alegre. É muito melhor. E os teus filhos precisam saber disso. Eles precisam ser humanos. Como é pra ser humanos? Tá bom? Foi só um desabafo, na verdade, que eu tava conversando com uma amiga e veio muito forte no meu coração. Faça uma live, grava um vídeo, faz alguma coisa. Eu resolvi fazer essa live falando sobre isso, né? E eu espero ter ajudado vocês. Só com essa parte. Eu não achei o tripé, tá, gente? Aqui eu tô com o bicho aqui, o celular escorado, porque o tripé o Cleito carregou, né? Pra algum canto. Achei que pela idade dele eles não iriam entender. Dri, mas eles vão entender que você é humana, tá? Você não vai passar vitimização. Você vai passar autorresponsabilidade. Mas você é humana pra consertar. Né? E esse é um dos maiores legados que a gente pode deixar pros nossos filhos. Porque tem meus momentos de choro e de ficar quieta. Meu jeito desagrada muito. Muitos. Eles querem entender e saber do meu choro, mas estou apenas sendo eu mesma. Seja você mesma, tá? Eu sempre digo assim, às vezes as pessoas nos interpretam mal. Só que se eu sou sincera, eu preciso saber como é que eu vou jogar essa sinceridade. Tem gente que é sincera, rude. E tem gente que é sincera, amável. Né? E eu acredito que em todas as palavras que possam sair da nossa boca, a gente pode colocar pitadas de amor nela, para a pessoa entender melhor, tá? Então, às vezes, Bianca, é só a sua comunicação, tá? Comunicação mesmo, de como você fala, né? E não o que você fala, certo? Ai, gente, obrigada por vocês terem gostado, né? Eu senti muito forte no meu coração. Tanto se fosse em outra época, eu tinha desistido porque eu não tinha achado o tripé. Mas estava incomodando tanto no meu coração que eu coloquei aqui o celular do mesmo jeito e tô segurando ele aqui embaixo para ele ficar em pé. Não guarda, tá? Eu sou o tipo daquela pessoa, se tem um problema com alguém, eu vou lá e converso. Se tá me desagradando, eu vou lá e converso. Eu acho que o diálogo ajuda muito, tá bom? Poderia fazer live todos os dias. Eu vou criar coragem, Érica. Na verdade, eu preciso me organizar. Mas vai vir projetos bacanas. Foi muito importante. Por nada, gente. Por nada, tá? É terrível ser mal interpretada por quem amamos. Seja você. Fale com amor, se comunique com amor, né? A gente não precisa ser bruto para ser sincero. Muito obrigada, que Deus... Você é linda. Ai, gente, obrigada, tá? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, para que vocês possam marcar as pessoas, tá bom? Marcar quem tá precisando escutar. Realmente tocou forte no meu coração, né? Para que a gente possa fazer de um mundo melhor, né? As nossas crianças hoje, os nossos adolescentes hoje é o futuro do nosso mundo, né? E que eles sejam firmados mesmo na rocha, com Deus, né? Venci o tripé, Amanda, eu venci o tripé. Se vocês verem, tá encostada aqui, eu tô usando o controle do ar-condicionado e um monte de livro para tentar segurar ele aqui, o celular em pé. Mas deu certo, né?
e que a gente possa ensinar os nossos filhos realmente a serem pessoas plenas, desde criança, né? De saber lidar com as emoções. Então, o filme, né? Ele é infantil, gente, mas ele é extraordinário, o filme Divertidamente, né? E tem outro filme também que é Guerra Interior, que fala sobre as emoções também, né? E a gente precisa aprender a lidar aí com isso e ensinar os nossos filhos a lidar com isso. Então, não queira ser forte o tempo todo, tá? Você também precisa de colo. Você também precisa do colo da sua mãe, para quem ainda tem a mãe viva. Você precisa do colo do seu esposo, para quem é casado. Você precisa do colo de uma amiga, tá? Então, não tenha medo de ser quem você é, tá bom? Vai deixar gravado, tá certo, Amanda? Pra você começar a ver do comecinho, tá? E olha aí, eu ia falar 15 minutinhos e já são 40 minutos falando. Porque assim, demora a começar, mas quando começa, né, solta a melhor metralhadora. Tá bom, meus amores? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Um novo mês tá se iniciando, né? O mês de outubro, já estamos pertinho do final do ano. E que vocês se entreguem, sejam vocês. Se conheçam, né? Se conheçam, porque a verdadeira felicidade, ela vem através do autoconhecimento. A verdadeira felicidade vem através dos teus sentimentos, da tua criação, né? E se você pode co-criar a tua realidade, você precisa entender você. Você precisa entender os seus sentimentos, não é isso? E é isso que a gente precisa aprender a lidar com os nossos filhotas, com os nossos filhos, né? Com os nossos maridos, entender os sentimentos. E eu sou exemplo para toda a minha família, mas eu não preciso ser forte o tempo todo, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, que bênçãos de Deus derramem sobre a sua vida e que seus sonhos se tornem realidades a partir do momento que você se conhece e sabe o que quer, tá bom? Beijos grandes. Obrigada por estarem aqui assistindo, viu? Foi uma live do nada, de repente, olha aí, temos aí várias pessoas assistindo. Beijo! Marquem as amigas de vocês nos comentários que eu vou deixar salvo, tá bom?